Pinheiral, uma cidade jovem ainda em sua emancipação, mas centenária na riqueza de suas histórias e tradição. Por volta do ano de 1770, iniciou aqui na nossa região a exploração do café. Foi desenvolvendo a economia em torno da plantação de café. Foi nessa época, no século XIX, mais precisamente em 1851, que iniciou-se a construção da fazenda de São José dos Pinheiros. A fazenda, conhecida também como Casarão dos Breves, foi construída nessa época pelo então Barão do Café de Piraí. Depois, a fazenda foi passada por testamento ao seu genro, José Joaquim de Souza Breves, conhecido comendador, irmão do famoso Barão do Café, Joaquim José de Souza Breves. A fazenda, muito famosa, conhecida, despertava o interesse e curiosidade de muitas pessoas que ouviam falar, despertando também os olhares curiosos internacionais que se voltavam para a região nessa época. Foi também relatado em várias obras de escritores famosos, tornando-se então mais conhecido ainda. Falecendo, o comendador José Breves não deixou herdeiros. Portanto, o governo federal adquire a fazenda. Ao adquirir a fazenda, são instalados vários órgãos públicos naquele local. Daí surgem, por exemplo, o posto zootécnico. Isso mesmo. Mais uma vez, a sede da fazenda atrai os olhares internacionais para o município, que na época ainda era chamado de Vila dos Pinheiros. Muito bem. Dessa vez, quem veio visitar foi o ilustre rei da Bélgica, Rei Alberto, acompanhado do presidente Epitácio e sua comitiva. Para a época, foi uma visita ilustríssima, que marcou um fato histórico na nossa região. Sendo assim, o Casarão dos Breves torna-se um salão de visitas. Isso mesmo. Mais adiante, em 1943, é concedido o título de Pinheiral à então Vila dos Pinheiros. Temos também um ponto marcante na data de 1941, que é o início dos cursos profissionalizantes na então sede da fazenda, que passa a constituir o campus Nilo Peçanha, Colégio Agrícola Nilo Peçanha. Daí por diante, até a década de 70, mais precisamente até o ano de 1975, as atividades foram diminuindo e lentamente a fazenda foi sendo desativada. A fazenda funcionou normalmente até 1975 e hoje, assim chamada Parque das Ruínas, ainda atrai muitos olhares curiosos, pessoas que querem desvendar os seus segredos e mistérios e conhecer um pouco mais da história do município, que ainda jovem tem a sua emancipação no ano de 1995, completando 25 anos recentemente. Pinheiral, uma cidade centenária de muitas histórias, tradição e cultura. Eu sou Érica Souza e esse é o edital de Contadores de História. Falar da história de Pinheiral é falar também da importância do hino, do brasão, da bandeira e de todo o significado que ele traz para os munícipes e para aqueles que hoje querem conhecer a história da cidade. O hino nacional teve uma letra belíssima composta por Paulo Marcelo, que trouxe em todo o hino um pouco da identidade de Pinheiral, representando ali o respeito, amor, carinho de todas as pessoas que aqui vivem
e por aqui passam, de fato, pela cidade de Pinheiral. Não podemos esquecer que em 2007 foi instituído o hino nacional, que traz em sua letra a memória de uma cidade que, com certeza, minha terra, meu lar, vida plena em seu caminhar, vale a pena ser lembrada por todos e, por que não, cantada por todos. Falando também do brasão, que compõe uma parte importante da identidade do município, nós temos aí uma coroa logo acima do brasão, representando a data em que foi emancipado, no ano de 1995. Logo abaixo, nós temos as 5 estrelas em ouro, representando o progresso do município. Também temos a estação ferroviária, que teve sua grande importância na construção e desenvolvimento do município, as olarias, logo abaixo, a fazenda São José dos Pinheiros e, claro, as águas do Rio Paraíba. De um lado temos o ramo de café, que representa a época em que iniciou-se toda a trajetória e exploração do café na região, e do outro lado o comércio e a indústria, importantes também na história do município. Logo abaixo, na faixa, temos 2 datas importantes para a memória de todo pinheiralense. 1851, início da construção da fazenda São José dos Pinheiros, e 1995, emancipação do município de Pinheiral. Temos aqui então a descrição do brasão e não podemos esquecer da bandeira, que é um retângulo branco, tendo como o centro o brasão do município. Essa é mais uma história importante para a construção do conhecimento e memória de um município que, embora jovem por lei, tem em seu centenário muitas histórias para contar. Eu sou Érica Souza, fazendo parte do edital Contadores de História. Falar da fazenda São José dos Pinheiros é mencionar a importância da história e fundação do município de Pinheiral. Claro, a fazenda traz as suas histórias, os seus segredos e muita coisa ainda a ser explorada. Em 1851 foi quando começou a construção da fazenda, pelo então Barão do Café, o Barão de Piraí. Mas, em testamento, ele passa a fazenda ao seu genro, José Joaquim de Souza Breves, o comendador, irmão do famoso Barão do Café, Joaquim José de Souza Breves. O casarão dos Breves sempre foi muito mencionado, muito falado e lembrado por escritores famosos que trouxeram nos seus textos, nas suas obras, a história da fazenda, do casarão. Não podemos esquecer a estrutura, a arquitetura daquele lugar. Tudo foi muito bem planejado e lembrava o Palácio Imperial. Era assim mesmo que as pessoas na época mencionavam sobre a fazenda. Um palacete. Era assim conhecido como palacete. Tinha, por exemplo, escadarias de mármore, isso mesmo, que dava vista para uma varanda de frente às águas do Rio Paraíba. E nessa varanda haviam retratos, obras de personalidades famosas, imperador e imperatriz. Chamava atenção também os lustres, candelabros de ouro e prata. Uma riqueza sem fim. Isso despertava o interesse, olhares internacionais e de muitas pessoas que gostariam de conhecer e apreciar a beleza daquele lugar. Também tinham 2.000 escravos morando lá, 30 deles em trabalhos exclusivamente domésticos.
As meninas desde cedo aprendiam a cozinhar, costurar, bordar, pintar. E veja que interessante, tinha uma cozinha para os hóspedes e uma cozinha para os escravos. Também tinha na fazenda hospital, médico, capela, padre. Era uma fazenda muito bem estruturada. Nessa fazenda, vale lembrar, existia uma orquestra formada por escravos. O comendador fazia questão de contratar um maestro para ensinar a arte da música aos escravos. Muito bem, a história da fazenda não para por aí. E se você quiser conhecer, hoje você pode visitar o Parque das Ruínas. Isso mesmo. Até 1975, as atividades foram acontecendo na fazenda. Após essa data, as atividades foram sendo desativadas lentamente. Mas hoje, palco e cartão postal para muitas pessoas que querem fazer memória de casamento, aniversário, eventos importantes, o Parque das Ruínas tornou-se talvez um mural, fundo e também peça importante para lembrança e memória de muitos que por aqui passam e visitam o município de Pinheiral.